Total, eu passo ao item 2, que é um projeto não terminativo, de autoria também do senador Cristóvão Buarque, de relatoria do senador Fernando Bezerra Coelho. O relatório é favorável nos termos do substitutivo oferecido. Então, foram realizadas audiência pública em 22/5/2013, conforme requerimento de autoria do senador João Capiberibe. A matéria terminativa na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Na reunião do dia 11/8/2015, foi concedida vista coletiva e no dia de hoje, aqui foi apresentada uma emenda substitutiva, pelo senador Donizete Nogueira, defendendo o relatório. Então, nesse caso, eu passo a palavra ao senador Fernando Bezerra e depois porei para apreciação a solicitação do senador Cameli. Com a palavra o senador. Senhora presidente, senhoras e senhores senadores, acho que a matéria já é do conhecimento de todos os membros desta comissão, mas tendo em vista a solicitação feita pelo senador Donizete na última sessão desta Comissão de Educação, em que ele pediu vistas e acaba de apresentar um substitutivo ao nosso relatório, eu acho que a comissão está diante de realizar uma escolha entre a iniciativa do senador Cristóvão Buarque, que é uma iniciativa, ao nosso ver, meritória, no sentido de fazer valer a obrigação e a responsabilidade da família no acompanhamento dos seus filhos, dos seus dependentes, na escola e na sua formação educacional, e, para tal, prevê a aplicação de sanções aos familiares ou aos responsáveis legais que não venham a atender a participação em reuniões que se realizam no âmbito da escola, para efeito de acompanhamento do rendimento escolar do aluno. O senador Donizete já tinha antecipado a sua visão desse processo. Ele considerava que as sanções previstas na legislação eleitoral parecia a ele serem excessivas. E ele, então, pedia a vista para apresentar uma proposta. E essa proposta ele acaba de submeter à apreciação nossa como relator e à apreciação da comissão. E eu entendo que a iniciativa do senador Donizete termina por prejudicar o espírito do projeto do senador Cristóvão Buarque, com quem troquei algumas ideias após tomar conhecimento do inteiro teor da proposta do senador Donizete. Por quê? Porque, na realidade, o senador Donizete, ele propõe uma certa graduação na sanção, ela abrandando a perspectiva da sanção ser aplicada. A sanção prevista no projeto do senador Cristóvão só seria aplicada na quarta ausência. Então, ele cria uma graduação. Da primeira ausência, ela emitiria uma advertência. Na segunda ausência, haveria um comunicado ao juiz para que possa ser feita a advertência prevista na lei número 8.069. Na terceira ausência, de novo um comunicado ao juiz, e ao juiz poderia oferecer sanções que vão de prestações de serviços à comunidade, a encaminhamentos a cursos ou programas de orientação, ou até mesmo a previsão de encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. Portanto, eu entendo que a iniciativa do senador Donizete prejudica o espírito e o mérito da iniciativa do senador Cristóvão Buarque. Eu queria lembrar que o meu relatório já oferece um certo abrandamento às sanções previstas na legislação eleitoral. São 7 as sanções previstas que eu coloquei aqui uma a uma no meu relatório. São elas: primeiro, inscrever-se em concurso para cargo ou função pública. Segundo, receber vencimentos, remuneração, salário ou proventos de emprego ou função pública e de empresas paraestatais. Terceiro,
participar de concorrências públicas. Quarto, obter empréstimos em bancos ou caixas econômicas federais. Quinto, obter passaporte e carteira de identidade. Essas 5 primeiras sanções nós mantivemos no nosso relatório. Agora, as 2 últimas sanções previstas na legislação eleitoral, que é renovar a matrícula em escola pública ou privada, e a última, a 7ª, praticar qualquer ato para o qual se exija a quitação do serviço militar, nós excluímos. Portanto, existe sim um abrandamento em relação às sanções previstas na legislação eleitoral, porque o senador Cristóvão aqui colocou muito bem, de que se o voto é obrigatório, mais obrigatório ainda é o mandato constitucional, que impõe a obrigação da família de acompanhar o rendimento escolar do seu filho ou do seu dependente. E, portanto, para o voto tem previsão de sanções e para o acompanhamento do rendimento escolar do aluno, que é a coisa fundamental no seio da família e para a construção do país que nós queremos, mais justo, mais fraterno, mais igual, mais solidário. Não existe sanção nenhuma e o Brasil carrega esses indicadores educacionais que nos envergonham. Portanto, eu penso que a comissão deva estar já com todas as informações necessárias para deliberar, encaminho o voto contrário à proposta do senador Donizete e peço preferência para a votação do nosso relatório para que essa comissão possa deliberar e poder consolidar uma iniciativa tão importante da lavra do senador Cristóvão Buarque, como sempre, defendendo com muita competência a bandeira da educação. Em discussão. Presidente. Pois não. Bom, eu fiz uma proposta e considero que ela não altera o mérito e nem prejudica o projeto do senador Cristóvão Buarque. Da maneira como está o projeto, ele trata mais ou menos a ferro e fogo. Eu quis... na minha proposta de substitutivo, a gente graduar a pena. Neste caso, nós estamos propondo que compareça-se 4 vezes, como está previsto no projeto, uma vez a cada bimestre. Mas se comparecer 3 vezes no ano, não teria nenhuma penalidade. E isso... dentro do processo educacional, até faltar 25% é possível. O aluno faltar, seja na universidade, seja até é possível. Está previsto que o limite máximo de falta é 25%. Se faltou a primeira vez, a escola comunica ao juiz da vara da infância e adolescência dizendo que faltou. E o juiz vai advertir o pai ou o responsável, a mãe, sobre a situação. Na terceira falta, na segunda vez que ele faltar, na terceira vez que ele faltar, o juiz vai aplicar uma penalidade nele. O juiz vai escolher a penalidade de algumas que estão previstas no ECA. E na quarta vez, se ele não comparecer nenhuma vez no ano à escola do filho ou do menor ao qual ele é responsável, ele vai ter todas essas penalidades previstas, e aí eu não estou retirando nenhuma. Eu estou mantendo todas as que o professor Cristóvão propôs. E só voltará a ter direito depois de participar de 2 reuniões consecutivas na escola, senão ele não vai suspender a penalidade. E hoje eu tive a oportunidade de ir à escola em que meu filho estuda em Taguatinga, que eu tenho um filho que estuda lá, e reuni com o diretor, com o subdiretor e com a coordenadora pedagógica, para ver a metodologia que eles estão adotando, né, para trazer os pais. Então, esse ano eles adotaram telefonar, melhorou. Os pais começaram a vir mais. Os que não vieram, eles mandaram um termo de compromisso. Melhorou, mas ainda não chegou a 100%.
mas consideram que essa penalidade imposta pelo projeto de lei do professor Cristóvão, do senador Cristóvão, é muito severa e algumas pessoas podem ter dificuldade e aí serem muito prejudicadas. Então, eu não vejo por que a gente não possa graduar a penalidade, até porque uma advertência do juiz já vai fazer o pai ir, né? Vai fazer o pai, ou a mãe, ou o responsável ir à escola. Agora, eu não posso concordar com a penalidade, até porque a eleição, a gente, aqui no Distrito Federal, a gente tem de 4 em 4 anos. Nos outros estados, a gente tem de 2 em 2 anos. O cotidiano e a vida, principalmente das famílias de baixa renda, não é fácil. Então, eu preciso criar o mecanismo de obrigá-lo a ir à escola, mas eu preciso dar uma flexibilizada nessa penalidade. Então, no mérito, eu não entendo que eu estou alterando o projeto do senador Cristóvão, entendo que essa graduação é necessária e muito importante, por isso eu quero pedir, o voto no meu substitutivo, acrescentando algumas palavras que faltaram. Então, presidenta, eu defendo o substitutivo que eu apresentei e peço o voto dos senhores senadores e senhoras senadoras, de forma que a gente possa flexibilizar a proposta do senador Cristóvão. Para discutir, senhor presidente. Pois não. Primeiro, eu quero louvar a iniciativa do senador Cristóvão Buarque. É o nosso pai no que se refere à educação. Nós temos que sempre ouvi-lo e toda vez que tentamos ou pensamos diferente, nós temos que pensar 2, 3, 4 vezes. Mas eu ouso aqui fazer só uma observação. Eu acho que nesse caso específico a virtude está no meio. Realmente a ideia é louvável, parabenizo o senador Bezerra pela relatoria, mas acho aqui, pensando nas mães mais humildes, muitas vezes analfabetas, eu acho que para que tornemos esse projeto viável na prática, e eficiente e eficaz, acredito realmente que é preciso, na primeira ausência, que haja uma advertência. E na segunda, que esse pai ou esta mãe ou responsável assine um termo para que a escola possa comunicar o juiz da comarca e este juiz possa aplicar as penalidades cabíveis na lei a ser aprovada. Não chegar até a 4ª advertência, senador Donizete, aí eu acho que é demais. Mas dar a primeira comunicação, a primeira oportunidade de conhecimento da lei aos pais, ou responsável, e no segundo caso, no segundo momento, na ausência, ele assina um termo e essa escola encaminha este termo da ciência ao juiz da comarca para que o juiz possa, de imediato, em casos excepcionais, aplicar as sanções impostas na lei eleitoral. Eu acredito que da forma como está realmente, ela não vai surtir o efeito que gostaríamos. Eu gostaria de... o senador Lazia está inscrito, mas o senador Bezerra tem prioridade por ser o relator da matéria. Porque eu estou vendo que a discussão está, digamos, se encaminhando para uma certa compreensão por parte dos senadores dessa comissão, que me parece que seja útil nesse exato momento a gente reviver o espírito da iniciativa. Quando alguém deixa de comparecer para votar, não existe comunicado nenhum aos juízes de que a pessoa deixou de votar. Não existe essa obrigação. Não, só que aparece lá, quando ele for fazer serviço militar, tirar passaporte, participar de licitação pública, ele tem que mostrar que votou. O que o senador Cristóvão está querendo é que exista essa obrigação de participar das 4 reuniões anuais e que ele terá que mostrar que acompanhou os filhos em pelo menos 4 reuniões anuais. Não vai ter comunicado nenhum a juiz. Agora, se a escola que o filho frequenta, ele deixa de comparecer a pelo menos 4 reuniões anuais, ele vai ter que enfrentar a sanção. É isso que se trata. Na realidade, o que se trata é saber se a iniciativa está correta ou não. Porque agora já está querendo que se comunique ao juiz
que o juiz vai entrar agora na relação da família com a escola. Nós vamos judicializar. Nós vamos criar uma judicialização desnecessária. Vão ser várias demandas ao juiz da comarca. Imagine. Vão ser demandados o juiz a entrar na relação escola e familiares. Não se trata disso. Não se trata disso chamar o juiz. É obrigação e tem uma sanção. Agora, se ele, ao se apresentar para aquelas situações previstas na legislação, escrever em concurso, ele tem que levar a declaração que ele compareceu a 4 reuniões na escola. Se ele não tiver, ele não vai prestar concurso. Na realidade, nós precisamos algo forte, que possa, de fato, obrigar a família. Porque se colocar o juiz no meio, a gente judicializou, a lei morreu e acabou a iniciativa. Esse é o meu pensamento, mas eu respeito se a opinião da comissão for diversa da minha, e evidentemente, em sendo diversa da minha, é melhor que haja o relatório apresentado pelo senador Donizete, no sentido de acolher a iniciativa do senador Cristóvão. Agora, o que eu não captei da iniciativa do senador Cristóvão é saber votar, ter o mesmo peso de colocar o filho na escola e acompanhá-lo ou não. Muito bem, senador Fernando. Passo a palavra ao senador Lazier e depois ao senador Anastasia. Rapidamente, para que possamos concluir esse debate. A posição da senadora Simone eu achei muito prudente, muito racional. Primeira ausência de advertência, segunda, comunicação ao juiz. Porque, de fato, tem condições sociais, econômicas, na periferia, pessoas que muitas vezes, mulheres que não podem, pai nem mãe podem comparecer. Então, dá uma oportunidade um pouquinho maior. Eu quero aproveitar também, senadora, que depois dessa matéria, se me permitir, uma inversão de pauta, já que eu tenho um requerimento bem simples da nossa comissão das drogas e por ter compromisso daqui a pouco. Senador, o problema é que nós já temos uma solicitação anterior de inversão de pauta. No caso do senador Cameli, acho que não vai ser nem necessário, porque é o próximo item não terminativo, é justamente o item que ele pediu a inversão de pauta. Por isso... Então deixamos para a semana que vem, então. Pois não, obrigada. Senador Anastasia. Muito obrigado, presidente. Então, somente para discutir, eu queria corroborar com a posição da senadora Simone Tebet, e com respeito e respeitando o eminente relator, o senador Fernando Bezerra, mas acredito que a escola não pode, de per si, impor a penalidade. Tem a ver a comunicação à autoridade judicial, porque no caso da eleição é distinto, porque é o próprio cartório eleitoral que comunica no cadastro eleitoral a ausência da votação. Então, se precisássemos para o concurso público, deveríamos mudar a lei do concurso público para exigir uma nova declaração. Então, me parece que a questão procedimental é fundamental aqui no caso. Quanto ao mérito, todos estamos de acordo. Cumprimento o senador Cristóvão Buarque por essa belíssima iniciativa mais uma vez. Aliás, semana passada, a televisão mostrou como é na Inglaterra, muito mais rígido. Na Inglaterra, se o pai não leva a criança uma vez, foi preso e pagou uma multa altíssima. Então, nós estamos nas etapas. É claro, não chegaremos aqui ainda nesse modo. Mas, de toda feito, me parece que a proposta apresentada substitutiva pelo senador Donizete, com as recomendações em médio virtus colocados sempre com a propriedade da nossa eminente senadora Simone Tebet, seria mais adequada, mas acho que a participação judiciária nesse caso é imprescindível. Senador Cristóvão, um momento, senador Donizete é o autor e tem precedência. Senador Cristóvão, por favor. Senadora, eu considero... Com a palavra, o senador Cristóvão. O parecer do senador Fernando Bezerra, perfeito, e que engrandeceu o meu projeto, inclusive com as suas emendas. Eu fico em dúvida sobre esse lado da possibilidade... No microfone, senador. Eu dizia que achou o parecer do senador Fernando perfeito e me engrandeceu o meu projeto, muito. Mas fico em dúvida quando se fala de que a escola não tem o poder, o senador Anastasia disse per se, de fazer a penalidade, e a senadora
Simone levantou a ideia, junto com o senador Donizete, de colocar a justiça. Eu quero fazer uma sugestão. No mérito, se todos estão de acordo, aprovemos aqui e na CCJ a gente faz a incorporação do papel da justiça para como viabilizar legalmente o assunto. Essa é a minha proposta. Se aprovaria o parecer do senador Fernando Bezerra e se levaria a sugestão do senador Donizete e da senadora Simone para a CCJ, onde o projeto vai ser discutido. É importante que o senhor repetisse para ele não conseguir captar a proposta. O que ele propõe é que se aprove aqui o mérito do projeto, como está, o relatório como está, e que se façam as modificações na CCJ. Aliás, procedimento que nós tivemos igualmente em relação ao projeto do senador Ataídes. Não é? Eu não sou parte da CCJ, mas tanto o senador Donizete como a senadora senador Simone Donizete, são. o senador... o senador Anastasia se não me engano, e a senadora Simone e o senador Paim poderiam já se comprometer aqui de fazerem esta emenda. A senadora Simone chega a achar que, do jeito que está, ele não seria aprovado lá. Então, nós poderíamos até já sair daqui garantindo que um desses senadores fosse o relator. E vamos lá pedir Senadora. Sim. Pois não, senador. Não, eu não tenho discordância com o encaminhamento, mas só para dizer para o senador Fernando, no artigo 12 da LDB, no inciso 8º, quando o aluno falta 50%, a escola já tem a obrigação de informar o juiz, o Ministério Público e etc. Entendeu? Está aqui, ó, notificar ao Conselho Tutelar do município, ao juiz competente da comarca, ao respectivo representante do Ministério Público, a relação dos alunos que apresentam quantidade de faltas de 50%. Então, essa questão, e o senador Anastasia colocou bem, então a gente fica acordado, da gente encontrar uma forma de dar uma graduada, mas a gente aprova o mérito aqui, porque eu também considero importante. Né? Eu pedi vista até para compreender melhor e considero muito importante a proposta do senador, a gente tendo essa mediação. Ok. Então, se o entendimento de todos for este, nós estamos encontrando o caminho de negociação, aprovando a ideia geral de haver uma punição, de caso, como o projeto determina, havendo falta, havendo ausência de pelo menos 4 sessões anuais, quero voltar a lembrar isso. Se a escola tiver reuniões mensais, nós estamos decidindo que, se ele faltar a mais de 4 sessões, não é se faltar uma, é se faltar, não. Repita aí, por favor. A maioria, ou quase todas as escolas, elas têm reuniões bimestrais, porque cada bimestre tem uma avaliação. Certo. Então, só tem nas escolas, via de regra, 4 reuniões por ano. Então se faltar uma, já tem a punição. Se ele faltar uma, está certo. Então, a ideia, no entanto, é que, concordando-se com o conceito de se ter alguma punição, com a ausência dos senhores pais, nós transferiríamos para a comissão próxima, a CCJ, onde essa questão é terminativa, a modificação do projeto com a garantia dos 3 senadores, Simone Tebet, Anastasia e Paulo Paim, que já são membros também desta comissão. Vamos à votação. Presidente, até pela sensibilidade, a forma como ajudou aqui na mediação, que vamos trabalhar para que a senadora Simone encaminharemos para a comissão, a CCJ, para que a senadora Simone possa assumir a relatoria. Tá certo? Perfeito. Então, em votação, senhoras e senhores senadores que concordam com este encaminhamento e, portanto, com o projeto do senador Cristóvão, permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado, portanto, nos termos da emenda número